Jovem advogada, se essa é a sua primeira ação de alimentos, vem comigo que eu vou te ensinar o passo a passo, o checklist completo para você montar a sua petição inicial, tá certo? Nós temos o checklist com 4 passos básicos que você deve seguir aí no seu escritório, na sua advocacia. A primeira coisa é que a gente não começa a ação de alimentos lá na petição inicial, não é redigindo a petição inicial que você vai arrasar. Não, você tem que fazer primeiro um passo anterior, que é o atendimento e a investigação patrimonial. Você vai fazer ali, enviar uma ficha de documentos para sua cliente, se você tiver pela genitora da criança, por quem está pedindo os alimentos, então você vai enviar uma lista completa de documentos pedindo todos os gastos daquela criança, o máximo de comprovantes, de notas fiscais, de tudo que comprove quanto que a criança gasta por mês. Envia a planilha de gastos preenchida. Se você ainda não tem essa planilha, me chama no WhatsApp, o link está aqui na descrição desse vídeo. A cliente vai te enviar os documentos, pode ser que ela demore, que ela não envie tudo. Você vai insistindo nisso porque é muito importante. E ela precisa te enviar pelo menos as informações sobre o genitor. Ela já tem que te dar um norte se o genitor trabalha de carteira assinada, se está desempregado, se tem muitos anos que ela não tem notícias dele. Ela tem que te mostrar algum caminho, porque você sozinha não dá conta de descobrir a vida do genitor. E lá na justiça você já deve imaginar que isso demora bastante. Na consultoria ou no seu atendimento jurídico, você vai fazer perguntas estratégicas sobre rotina da criança, gastos, renda e padrão de vida. Então, hoje em dia, nós temos muitas crianças com diagnóstico de autismo, por exemplo. Você tem que perguntar: mãe, a sua criança tem alguma necessidade especial relacionada à saúde, à educação? Tem, me envia laudo, receita médica, exames, relatório, tudo que tiver, ela precisa te enviar. Inclusive, se a criança faz acompanhamento psicológico, faz terapias ali multidisciplinares, ela precisa te passar essas informações e documentos probatórios para poder justificar ali o pedido de pensão alimentícia no valor maior, tá certo? Padrão de vida. Se é uma mulher que era casada com aquele homem, que vivia com aquele homem, tiveram a criança ali durante o relacionamento, talvez ela tenha bons indícios do padrão de vida que eles levavam antes. Então o genitor pagava o balé da criança, o futebol, o curso de inglês, tudo isso tem que ser colocado. Se hoje o genitor paga de forma espontânea algum valor, ela precisa te enviar todos os comprovantes PIX que ela tiver. Um detalhe, você precisa saber, inclusive, da renda dessa genitora. Tem que perguntar na lata, saber quanto que ela ganha, porque isso vai te ajudar na hora de cobrar os honorários advocatícios e também na hora de analisar ali a situação financeira da família, tá? E se a genitora simplesmente diz que o genitor não tem renda, que ele trabalha como autônomo, que ele faz bicos, não aceite isso como uma verdade absoluta. E aí que a gente começa a caminhar para o segundo passo antes de elaborar a nossa petição inicial. Você vai fazer uma verdadeira investigação da vida financeira desse genitor. Já tem um vídeo aqui no meu canal falando sobre isso, mas vamos recapitular. Use sites estratégicos para poder verificar veículos, empresas, imóveis e outras coisas em nome desse homem. Eu uso um site, não é publi, tá certo? É um site que eu já estou acostumada a usar, mas eu sei que existem outros. Mas eu uso esse site Credilocaliza. Você paga por pesquisa. Então você faz o seu cadastro nesse site e toda vez que você precisar fazer uma pesquisa, você vai pagar ali um boleto, uma taxa. A gente consegue achar endereço, telefone, veículos, empresas e até nome de familiares ali, buscando pelo CPF da pessoa. Busque processos judiciais envolvendo aquele CPF daquele homem. Pode ser que apareça um processo trabalhista, um processo envolvendo um imóvel, envolvendo uma indenização, e tudo isso vai ser usado na sua petição inicial. Faça a busca de imóveis no site RI Digital. Você paga uma taxa, todos os cartórios ou quase todos os cartórios do Brasil
já estão dentro desse site e você consegue pesquisar à distância. Esse outro site aqui, que é o Busca CEP, eu acho que é buscacep.org, não é CEP de endereço não, tá? É de escrituras e procurações públicas. É um site ligado aos cartórios de notas e a gente consegue aí várias informações de vários estados e municípios brasileiros. Você consegue ver se existem escrituras ou procurações públicas registradas em nome de uma pessoa. Esse site ele é muito útil para duas situações assim bem específicas, mas claro, serve para mais. A genitora, a sua cliente, chega dizendo que ele é dono de uma empresa, que aquele genitor é dono de uma empresa, você vai lá, consulta o CNPJ, joga aquele CNPJ no site da Receita Federal e não aparece ele como sócio, a empresa está no nome de outra pessoa. O que você faz? Entra nesse site, busca CEP, procura o CPF dele e pode ser que você ache uma procuração dele recebendo amplos poderes de gerência e administração daquela empresa específica. Eu tenho um caso de divórcio com pensão alimentícia exatamente desse jeito. A atual namorada do genitor abriu uma clínica em que eles trabalham juntos, ela é a dona formal, tá no nome dela o contrato social, só que existe uma escritura pública que ela dá amplos poderes para ele gerenciar e administrar. E a gente mostra isso dentro do processo dizendo, excelência, ela até pode ser a dona ali no contrato social, mas quem de fato é o proprietário dessa empresa é o genitor, porque ele tem uma procuração com amplos poderes de gestão da empresa. E a gente consegue ali começar a comprovar que, na verdade, aquela outra pessoa é somente uma laranja, uma testa de ferro, alguém que está ali para que o genitor não figure como empresário e aí não tenha que pagar uma pensão alimentícia justa ou tenha que dividir o patrimônio com a ex-esposa, por exemplo. Outra situação que esse site é muito útil para escrituras públicas. Muitas vezes você vem aqui no RI Digital e não acha nenhum imóvel em nome do genitor. O que você faz então? Vem no Busca CEP e pode ser que você ache uma escritura de compra e venda que por algum motivo ainda não foi registrado no cartório de imóveis. E ali pode comprovar a existência de imóveis no nome do genitor. E aqui o básico que toda advogada de família gosta, que é rede social. Prints de rede social, fotos, vídeos retirados do Instagram, do TikTok, do status do WhatsApp, valem como prova sim. Você consegue usar isso no processo para demonstrar o padrão de vida, a teoria da aparência. Então, se o genitor aparenta ter um certo padrão de vida, se ele ostenta um padrão de vida elevado nas redes sociais, muito provavelmente, então, ele vive de verdade aquele padrão e com isso ele tem condição de pagar uma boa pensão alimentícia. Você vai comprovar, então, através disso. E se você fosse a advogada do genitor, tendo que rebater essa questão do padrão de vida, da teoria da aparência, o que você poderia alegar? Você poderia alegar como uma parte adversa fez, que às vezes ali as fotos que estão na rede social não representam de fato o padrão de vida vivenciado pelo genitor, que é apenas um recorte da realidade. Mas para que isso tenha realmente força, você tem que trazer contra-cheque, extrato bancário, imposto de renda para demonstrar essa pobreza ou essa baixa condição financeira do genitor, tá certo? Vamos lá, ainda antes de fazer a sua petição inicial, você vai organizar a narrativa do caso, vai fazer um resumo, um rascunho, organizar as provas, nomear as provas, eu gosto de colocar assim, DOC 01, procuração, DOC 02, certidão de nascimento, porque você vai fazer referência a essas provas durante a sua petição inicial, então deixa tudo organizado, vai definir a estratégia. Como que vai ser essa pensão alimentícia? Vai ser uma porcentagem sobre o salário? Vai ser ali um valor fixo? Vou até tirar aqui, gente, ó, valor fixo não. Vai ser um percentual, então, sobre o salário mínimo, vai ter desconto em folha, vai ter algum outro pedido subsidiário pedido subsidiário para pagamento de despesas extras, como despesas com cirurgia, medicamento, material escolar. Tudo isso você tem que definir com a sua cliente. E por isso que a planilha de gastos é muito importante para que você e a cliente consigam visualizar
quanto que aquela criança precisa minimamente para sobreviver todo mês. Agora é a hora da gente começar a redigir a petição inicial. Então, peça os alimentos provisórios de forma clara e muito bem fundamentada. Inclua o pedido alternativo para o caso de desemprego, informalidade ou ausência de comprovação de renda. Porque muitas vezes você sabe que o genitor trabalha de carteira assinada e você vai pedir ali a fixação em 20% dos rendimentos brutos dele, excluídos apenas INSS e imposto de renda. Mas e se ele ficar desempregado? E se ele abrir uma empresa? Se ele virar autônomo? Então tem que ter, em caso de desemprego ou trabalho informal ou como empresário, o valor da pensão alimentícia deverá ser fixado em tantos por cento do salário mínimo ou em tantos salários mínimos. É muito importante colocar esse pedido alternativo. Inclusive, os tribunais de justiça já têm aceitado isso. Salvo engano, o STJ, recentemente, ele também tem um julgado favorável a esse tipo de pedido alternativo. Não é bem alternativo, tá? É complementar. Então, na sentença vai ter que constar os dois. Tanto o pedido de fixação em porcentagem do salário, quanto o pedido de valor de pensão em caso de desemprego. Você não vai transformar a sua petição inicial em uma lista fria de despesas. Tem que colocar os prints, tem que juntar documentos que demonstrem aqueles gastos, tem que construir realmente uma narrativa, contar uma história na sua petição inicial. Você vai destacar a sobrecarga materna, vai dizer que aquela genitora precisa sair tantas vezes na semana para levar a criança numa terapia, que ela abriu mão de alguma coisa. Conte a história de vida daquela família. Tá? Então conecte ali a necessidade da criança com as possibilidades do genitor. Faça os pedidos de produção de prova e investigação patrimonial, porque você, enquanto advogada, fez algumas pesquisas preliminares, mas você vai pedir para a justiça fazer pesquisa via Infojude, Sisbajude, Renajude e outros sistemas conveniados. Sisbajude e Renajude, Sisbajude é para ver conta bancária, limite de cartão de crédito e etc. Você pede, por exemplo, dos últimos 3 anos. Infojude é para ver, por exemplo, declaração de imposto de renda, peça também dos últimos 3 anos. Mas existem vários outros pedidos de investigação patrimonial e esse tipo de estratégia eu ensino lá no meu curso Destravando na Prática Ação de Alimentos. Eu ensino todas as estratégias possíveis, desde o início da petição inicial, do seu processo, até a execução de alimentos, tá? Quem quiser conhecer, é o primeiro link aqui da descrição. E por fim, a gente vai para o protocolo. Aqui no protocolo eu já tinha falado, organize os documentos, nomeie todos os arquivos, oriente a cliente sobre o que pode acontecer depois do protocolo, que vai ser feita análise dos pedidos liminares, dos alimentos provisórios, vai ser designada audiência de conciliação, pode ser designada até mesmo uma audiência una de conciliação, instrução e julgamento, ou dependendo do juízo, ele designe somente uma audiência de conciliação. E você vai ali, claro, depois que for feito o protocolo, acompanhar a citação do genitor. É muito importante que você entre em contato com a secretaria, pergunte para qual oficial de justiça foi distribuído o mandado de citação, entre em contato com esse oficial de justiça e fale, olha, é uma questão de pensão alimentícia, precisa ser cumprido, inclusive em plantão judicial. Então, por favor, dê uma prioridade para essa situação, para que ali realmente o seu processo comece a andar, tá? E verifique também aí a decisão dos alimentos provisórios, veja se precisa entrar com um agravo de instrumento, por exemplo. Olha, se você gostou dessa aula de checklist aqui, isso é só a pontinha do iceberg, gente. Tem muito mais coisas que dá para ser trabalhado em uma ação de alimentos. Dá para a gente construir uma estratégia muito mais complexa, dependendo do caso. Se é um empresário, se é um autônomo, se trabalha de carteira assinada. E eu ensino todas essas estratégias e forneço modelos de petição. E tenho várias aulas gravadas lá no meu curso. Se você quiser conhecer, clica no link aqui embaixo. Me chama no WhatsApp se tiver com alguma dúvida e me siga lá no Instagram também, porque todo dia tem conteúdo para você, jovem advogada.